E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dentistas do Consultório 2. E vamos começar esse vídeo agradecendo muito a todos vocês que nos seguem aqui no canal. Essa semana nós comemoramos pouco mais de 100 inscritos, a gente recebeu até cartinha do YouTube, foi muito legal. O canal tá só começando, mas é um canal que tem uma roupagem diferenciada e a gente pretende continuar nessa linha. Para isso a gente conta com o apoio de vocês, então todo mundo que tá assistindo, muito obrigada. Se você já é inscrito, saiba que você tá colaborando para a nossa motivação diária de continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Se você ainda não é, obrigada por assistir, mas se inscreve aí também. O nosso vídeo de hoje é um tema de muita importância porque gera muita controvérsia e muitas dúvidas nas pessoas. É uma coisa que, se você usar do jeito certo, pode ser o fator decisivo para uma boa recuperação, e se você fizer do jeito errado, pode piorar muito o quadro. E é a compressa. A compressa, ela pode ser quente ou pode ser fria, e cada uma delas vai ter uma função específica. Para não haver mais confusão, a gente vai fazer um tutorialzinho bem simples para que fique bem claro e vocês entendam a hora certa de usar cada uma delas. Primeiro, com relação à compressa fria. Compressa fria, você pode usar uma bolsinha com gelo, aquelas almofadinhas térmicas que vendem nas farmácias, que vocês colocam no congelador, ou um saco plástico com pedrinhas de gelo, seja o que for. Tudo isso vai ser muito útil. A compressa gelada, ela vai servir, de um modo geral, para evitar que haja um edema, ou seja, assim que ocorre o pós-operatório ou assim que ocorre uma lesão importante, como pancada, fratura, enfim, ela, além de promover o controle da dor, uma vez que vai diminuir um pouquinho a sensibilidade dos nervos no local, também vai diminuir o calibre dos vasos mais periféricos, ou seja, os vasos sanguíneos mais próximos à superfície. Dessa forma, vai diminuir a probabilidade de formação de edema. E mesmo que ele se forme, ele vai ocorrer numa quantidade menor, que não vai ser tão desconfortável assim para o paciente. Então, se a sua intenção é fazer um controle de dor pós-operatório ou pós-traumática, ou então evitar a formação de um edema assim que ocorre um trauma ou assim que ocorre uma cirurgia, essa é a sua compressa de escolha. E quando é que eu não posso utilizá-la de jeito nenhum? Existe contraindicação? Sim. Ela está extremamente contraindicada quando o edema já existe. Ou seja, se o local já estiver inchado, já tiver com aumento de volume, a aplicação dessa compressa pode fazer com que o corpo tenha dificuldade de drenar esse excesso de volume. E existem casos, inclusive, em que ela vai pedrar o conteúdo desse inchaço. Exemplo, paciente acordou com o rosto inchado. Por que que o rosto incha? Existem duas explicações. A primeira delas, existe um abscesso lá no pezinho do dente, uma inflamação já evoluída, e esse processo infeccioso, ele tende à progressão. Ele tende a correr para os espaços que não ofereçam muita resistência para ele. Se ele está dentro do osso, o sonho dele é chegar no tecido mole, chegar na musculatura, por vezes até na pele. A gente chama isso de espaços faciais. E aí essa progressão ocorre com derramamento de líquido nessas camadas de tecido, fazendo com que o rosto fique inchado. A esse quadro nós chamamos de celulite, que é quando o olho fica quase fechadinho e o rosto todo inchado. Pronto, aquilo ali não é um abscesso, é uma reação inflamatória intensa do organismo ao processo infeccioso. E aí, como eu já falei, a celulite não pode ser tratada topicamente com uma compressa gelada. Por quê? Porque a compressa gelada vai fazer com que os vasos mais periféricos diminuam de diâmetro, dificultando a reabsorção desse processo. Outra causa também de edema, a qual não se aplica a compressa gelada, é o próprio abscesso. Então, quando esse abscesso, ao invés de deflagrar essa reação inflamatória que vem a causar a celulite, decide simplesmente aumentar a quantidade de pus dentro dele. A isso a gente chama de abscesso evoluído. E esse pus, ele vai querer sair por algum lugar. Existe a possibilidade dele encontrar um caminho dentro da própria boca, mas infelizmente existe a possibilidade
possibilidade dele encontrar um caminho para a pele e aí causando cicatrizes horrorosas. Ninguém quer isso, né? Então, se por acaso ocorrer a formação de um abscesso que começou no dente e chegou nos espaços faciais a ponto de querer sair pela pele, vocês vão observar que fica bem avermelhado e às vezes fica um pontinho de flutuação, como se fosse uma espinha gigante. Nesses casos também a gente não usa compressa gelada, nem para controlar a dor, Luana, nem para controlar a dor. Existem outras formas. Se eu aplicar a compressa gelada no local, vai acontecer a mesma coisa que acontece com a celulite. O líquido que está causando o edema, que nesse caso é pus, não é produto de reação inflamatória, é pus mesmo, decorrente de processo de quebra de tecido, decorrente do processo de batalha do nosso sistema imunológico contra as bactérias que estão causando a infecção, o pus vai pedrar, vai congelar, vai virar sorvete de pus. E o que é que isso é ruim? O aumento do tempo de contato daquele material nocivo aos nossos tecidos dentro do lugar. Então isso tende a piorar o caso do paciente. Existem casos, inclusive, de pacientes que precisam ser internados por conta de um abscesso porque aplicaram compressa gelada. E aí foi tempo demais o pus no local. Cria-se uma infecção hiperresistente que não cede aos antibióticos normais e por vezes ela precisa ser tratada em meio hospitalar através de antibióticos que são injetados por via endovenosa. Aprenderam essas duas contraindicações da compressa gelada? Maravilha! De resto, ela é excelente para acabei de fazer uma cirurgia, tirei um dente, coloquei um implante, seja qual foi o tipo de cirurgia dentro da boca, uma bolsinha contendo um líquido gelado ou um saquinho com pedrinhas de gelo em cima do local é excelente. Jamais fazer bochecho, é só aplicar em cima mesmo. Sofri um trauma, sofri uma pancada, suspeita de fratura ou tô com dor na ATM, que é essa articulaçãozinha que abre e fecha a boca, compressa gelada. E vamos para o segundo tipo de compressa, que é a compressa morna. E eu gostaria de subdividir a compressa morna em duas categorias, tá? Ela pode ser feita intraoral ou extraoral. Intraoral, quando você faz o bochecho do líquido morno. Extraoral, quando você usa uma bolsinha térmica aquecida, um paninho aquecido no ferro de passar e coloca no local. De um modo geral, a compressa morna jamais está indicada para pós-operatório ou pós-acidente. Por quê? Porque a compressa morna faz com que os vasos aumentem o seu volume interno, facilitando a ocorrência de sangramento. Vamos à compressa morna. Quando é que ela é utilizada? Então, quando o paciente está com abscesso ou está com celulite, chega, fecha o olhinho de tanto inchaço, o bochecho de líquido morno pode facilitar a drenagem desse excesso de líquido para dentro da cavidade bucal. Eca, que nojo! Você nem sente o gosto. A tendência de drenar para dentro não vai fazer com que se forme uma cicatriz na pele do rosto. Se por acaso o abscesso já tiver grandão aqui, ó, com aquela bolona amarela bem visível, igual uma espinha gigante, aí já era. Infelizmente não tem como ela pegar o retorno, fazer o balão e entrar na boca de novo, não. Ela vai ter que terminar de sair por ali mesmo. Então eu posso fazer uma compressa de contato morna lá no local. Também é bacana fazer esse tipo de compressa morna através de bochecho quando o paciente tá com gengivite, tá com a gengiva muito sangrante, ou quando o paciente tem quadro de pericoronarite. Galera aí dos terceiros molares, né? Fica aquela pelezinha em volta do último dente. É muito difícil higienizar bem aqui e acolá. Aquela área fica bastante edemasiada, fica bastante cheia. E aí, por vezes, pode deflagrar um processozinho infeccioso ou inflamatório. Se isso acontecer, um bochecho de líquido morno, água morna com sal, chá de camomila, pode salvar. De um modo geral, o bochecho morno, ele vai ajudar a acelerar o processo de cicatrização, porque como ele aumenta a luz, ou seja, a largura interna dos vasos, ele facilita a chegada, né, dos fatores de cicatrização. E existem alguns casos em que eu posso usar as duas em momentos diferentes, logicamente. Por exemplo, tô com dor na ATM para abrir, para fechar a boca, ela tá estalando, o que é que eu faço? Pode-se fazer uma compressa gelada e aí 5 minutos depois da aplicação da compressa gelada, eu posso fazer um ciclo de compressa morna. Pessoal, muitíssimo obrigada pela audiência, pelo apoio de vocês. Aqui e aqui vão aparecer sugestões de vídeos do canal ligados ao tema. Manda um direct ou comenta aqui com a pergunta. Muito obrigada e até a próxima!